Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Dornelles e estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre percepção e teoria musical, ok? Então a aula de hoje vai ser aula 1 de teoria e percepção musical nível 2, tá ok? E para saber se você está no nível 2 ou não, se de repente o que você já precisaria saber para poder estar dando continuidade nos seus estudos aqui no nível 2, a gente vai fazer uma breve recapitulação, tá ok? De tudo que a gente viu no nível 1 aqui de acordo com a nossa escola de música aqui do IAP. Então, vocês vão ver que eu estou começando agora nessa vida de videoaulas, de fazer vídeos, e eu já aprendi alguns truques muito legais. E vocês vão ver que eu vou fazer aparecer como um toque de mágica toda a revisão aqui para vocês. Mas antes disso, só um pouquinho, que a câmera tá meio zoada aqui. Peraí que eu vou limpar. Então, galera, agora limpinha a câmera. Ô, louco! O passe de mágica já aconteceu. Eu queria fazer o esquema de contar até 3 e dar o estralinho. Ah, peguei vocês, hein? Mas sigamos então, gente. Vocês, para estarem na percepção musical nível 2, tem que saber tudo isso daqui, tá? E a aula de hoje vai ser uma revisão. Você que é nosso aluno do IEP, que fez a aula de percepção musical 1 comigo no ano passado, vai servir de uma revisão do nosso conteúdo do ano inteiro, tá bom? Então, sigamos lá. Esse quadro aqui, ó, extremamente importante. A gente tem que saber tudo sobre as figuras rítmicas, né? Então, a figura, o nome, a pausa e o seu número, né? O número que vai ser utilizado na fórmula de compasso. Aí você vai pensar assim, tá, mas e cadê o tempo? O tempo, quanto tempo vale as figuras? Bom, se você estudou tudo corretamente, vai saber que o tempo vai depender da fórmula de compasso. Já vamos chegar lá, ok? Então, esse quadro aqui, ó, é muito importante. Então, qual que é a primeira figura e a maior figura que nós temos? É a semibreve, ok? Então, num compasso 4x4, a semibreve vai valer 4 tempos, né? A sua pausa, que é um tijolinho virado para baixo, e também que é a figura de número 1, beleza? Então, semibreve, 4 tempos, né? 1, 2, 3, 4, acabaria a semibreve aqui. Nós temos a mínima então que vale 2 tempos, né? Exatamente a metade. Lembrando também que as figuras rítmicas, a relação delas é sempre de metade e de dobro. Então isso ajuda muito a facilitar, né? Saber os tempos, os números e todas essas coisas aqui. Nós temos também, depois da semínima, que vale 2 tempos, nós temos a mínima, que num compasso 4x4 vale 1. Lembrando que depende da fórmula de compasso, né? Nós temos a figura colcheia, né? Que é a metade da semínima. Temos a figura semicolcheia, que é metade da colcheia, né? Aí a colcheia já entra o desenho com as bandeirolas, né? A semicolcheia, 2 bandeirolas. Aí nós temos a fusa, que é uma figura que é a metade da semicolcheia, com 3 bandeirolas. E temos a semifusa, que é metade da fusa, e ela tem 4 bandeirolas, tá? Então, essas são figuras que você deve estar pensando assim, nossa, mas é impossível de tocar. Não é, porque primeiro elas podem não valer tanto assim, de acordo com a fórmula de compasso, e também são muitas vezes usados para ornamentos, né? Então, do tipo assim, ó. Então, tu fazer apenas enfeites nas notas, né? Usar essas notas um pouco mais rápidas, né? Muito bem, então o quadro completo aqui, ó, das figuras rítmicas é algo que é extremamente elementar e importante. Então, se você ficou com dúvida em alguma coisa dessas que eu falei, com relação às figuras rítmicas, seria importante dar uma conferida na aula de percepção musical 1, tá? Nós temos a figura, o nome, a pausa com seus desenhos também, né? E os números, né? O número também é muito importante. Então, nós temos o número 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Cada figura ela tem um número, né? E o número também tem essa relação de ir dobrando, né? A semibreve, como é a maior figura, ela é a número 1, e aí depois, a partir daí, vai dobrando todas. Então, se você sabe a ordem,
mas talvez fique com dúvida nos números, não tem problema não, é só lembrar que a semibreve é a primeira e depois vai tudo dobrando, ok? Outra coisa que também é bem elementar e é muito importante é as claves. Então nós temos 3 claves, ok? Não só 2, como talvez você que está assistindo, não estudou comigo, pode estar pensando. Nós temos a clave de Sol, certo? Nós temos a clave de Fá, né, que todos os pianistas conhecem, e temos a clave de Dó também, que é muito, ela é muito desconhecida, né? Muitas pessoas não sabem, nunca ouviram falar, tá bom? A clave de Sol, basicamente, ela tem, para estar no nível 2, você tem que saber ler a clave de Sol, tem que saber onde estão as notas, mas a título de informação, né, a nota Sol está na segunda linha, então essa é a nota Sol, e o Dó central está na linha suplementar aqui de baixo, ok? Essa é a nota Dó. Então, para quem começa estudando piano, aqui seria o Dó, aqui o Sol, mas você, em tese, já conhece todas as notas na clave de Sol, ok? Nós temos a clave de Dó. A clave de Dó, ela é uma clave que ela é utilizada por apenas um instrumento, que é a viola de arco. A viola de arco, ela é parecida com o violino. Talvez você, ao ver uma orquestra e ver aquele monte de violino, nunca tenha percebido que os instrumentos da extrema esquerda são violinos, mas os instrumentos que estão mais centrais, ao lado dos cellos, são todos violas, mas tocam todos assim. Então a viola é um pouquinho maior que o violino, tem um som um pouco mais grave e ela utiliza a clave de Dó. Então todo violista, ele aprende a ler bem a clave de Dó, ok? E nós temos a clave de Fá, que é uma clave grave, tá? Então o Dó central na clave de Fá está aqui, para quem começa a estudar piano, né? A nota Fá está aqui no meio dos 2 pontinhos. E nós temos aqui então a clave dos sons graves, tá ok? Na clave de Dó, o Dó central, esse mesmo Dó aqui, ó, ele fica bem no meio. Então a clave de Dó, ela é uma clave média, basicamente. Então, clave dos instrumentos e sons agudos, clave da viola, mas é uma clave de sons graves, e a clave de instrumentos e de sons graves. Opa, eu falei graves aqui, mas é médios, tá? Então, clave de sons médios e clave de sons graves. Então, os instrumentos que tocam sons graves, como violoncelo, a tuba, o fagote, o trombone, eles utilizam a leitura na clave de Fá, tá? O piano, ele lê na clave de Sol e de Fá, porque ele tem sons bem graves e tem sons bem agudos. Por isso que o piano, ele tem esse desafio de tocar com 2 claves juntas, ok? Então é importante que você saiba ler as notas nessas 3 claves, caso, né, queira dar continuidade aí nas aulas da percepção musical aqui número 2, ok? Mas primeira vez que eu estou ouvindo falar na clave de Dó. Então não tem problema, o princípio é o mesmo. A gente vai fazer algumas práticas para você conseguir entender um pouquinho melhor, mas você não precisa voltar para o nível 1 por causa da clave de Dó, tá bom? Pode continuar assistindo a sequência de vídeos que estamos fazendo aqui desse nível. Agora, outro ponto muito importante ainda sobre a pauta é esse daqui, ó. Você também deve saber que as 5 linhas da pauta, elas não são únicas, as notas continuam, tanto para cima quanto para baixo, que a gente chama de linhas suplementares, tá ok? Então, se você já fez a percepção 1 ou não fez, deveria saber, para dar continuidade, que a clave não acaba nessas 5 linhas e 4 espaços, e ela tem uma continuidade que a gente chama de linhas suplementares, beleza? Seguindo aqui, ó, vou pular esse aqui, vou direto aqui, ó, ponto de aumento. Você já deve ter ouvido falar, a gente tem como aumentar um pouco a possibilidade do tempo de duração com um ponto do lado. Então o ponto de aumento, ele tem a finalidade de aumentar metade da nota pontuada. Então, olha o exemplo. Aqui nós temos uma mínima pontuada. Vamos supor que nós estamos num compasso 4x4, ok? A mínima vale 2. Então, uma mínima pontuada vai valer ela mais a sua metade. 2 mais 1, 3. Ok? Um segundo exemplo,
que é a semínima pontuada. A semínima num compasso 4x4 valeria quanto? Muito bem, vale 1. Então, uma semínima pontuada é ela, que é 1, mais a sua metade. Qual que é a metade de 1? É meio. Então, uma semínima pontuada, ela vale 1 tempo e meio. Tá ok? Então, a gente tem essas opções do ponto de aumento para conseguir aumentar um pouco a durabilidade das notas. Porque se não fosse o ponto, né, a gente teria, num compasso 4x4, 4, 2 e 1, e já meio. Então o ponto ele abre uma possibilidade de opções rítmicas muito grande. Então isso é bem legal, ok? Ponto de aumento, checklist. Agora as ligaduras. O que são as ligaduras? Nós temos 2 tipos de ligadura e eu vou colocar um exemplo aqui para nós. Então, ó, o primeiro exemplo vai se dar aqui nesse pedacinho. A gente pode ligar várias notas diferentes, ou seja, vou colocar aqui, ó, vou fazer uma ligadura de Sol, Lá, Si, Dó, Ré, ok? Então, vamos supor que nós vamos ligar essas 5 notas, de Sol até Ré. A primeira ligadura que a gente vai ver, ela é chamada de ligadura de expressão. Então essa primeira ligadura que a gente está vendo é uma ligadura de expressão. Ok? A ligadura de expressão, ela é quando a gente liga notas diferentes. Então eu vou tocar Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ó. Eu já toquei elas ligadas, ok? Mas posso tocar de forma diferente, ó. Então qual que é a diferença da ligadura? A ligadura, ela deixa os sons emendadinhos. Não pode ter silêncio entre uma nota e outra, ok? Isso nos instrumentos de sopro, por exemplo, as notas ligadas, os instrumentistas têm que tocar com uma respiração. Num instrumento de corda, no violoncelo, no violino, eles têm que tocar com uma arcada. Então, se botou a arcada para cima, ele não pode tocar assim, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Porque quando troca a arcada, dá uma pausa. Então, eles teriam que tocar todas as notas ou subindo ou descendo. Então, dá essa sonoridade sem nenhum tipo de silêncio ou respiração do som. Essa é a ligadura de expressão. E a gente tem a ligadura de prolongamento. A ligadura de prolongamento, ela faz os tempos das notas aumentarem. E ela é característica de ligar mesma nota. Então eu posso, por exemplo, ligar uma semibreve numa mínima. Percebam que eu coloquei na mesma nota, na nota Sol, se aqui for uma clave de Sol, ok? Então, a semibreve vai ter 4 tempos, a mínima 2, a gente não toca a mínima. Nós vamos tocar só a semibreve e eu vou ter 4 tempos. Então, a ligadura, quando é na mesma nota, que é a ligadura de prolongamento, ela emenda as notas. Prolongamento. Então, ela vai prolongar. A gente toca a primeira e faz ela durar todas as notas que estão ligadas. Ok? Vindo para cá para os acidentes. Os acidentes são as alterações nos sons, né? A gente tem os 3 principais, que é o sustenido, o bemol e o B quadro. O que o sustenido faz? Exatamente isso que você pensou, tenho certeza. O sustenido, ele coloca as notas meio tom para cima, ok? O bemol, ele baixa meio tom, é meio tom para baixo, né? E o B quadro, ele serve para anular o sustenido ou o bemol. Então o B quadro torna a nota natural de novo. E nós temos aqui mais 4 acidentes que não são muito conhecidos. Talvez você não tenha ouvido falar sobre eles. Então presta atenção aqui agora. Se você não ouviu falar sobre eles, também não se preocupa assim, será que eu dou continuidade nos estudos aqui, né, na Percepção Musical 2? Pode dar, se você nunca ouviu falar sobre eles. O dobrado sustenido.
o dobrado sustenido, ele, em vez de aumentar apenas meio tom, ele vai aumentar um tom inteiro. É como se fosse o efeito de 2 sustenidos. Por isso que nós temos o dobrado, né? Então, 2 sustenidos. Então, um Fá sustenido, meio tom acima, um Fá dobrado sustenido, um tom acima, que seria, né, o Sol, né? Teria som de Sol. O dobrado bemol, ele segue a mesma ideia. Ele tem a ideia de baixar um tom inteiro e não apenas meio tom, tá bom? O B quadro bemol, ele é um acidente que serve para anular apenas um bemol quando tem o dobrado bemol. Então ele é bem difícil de achar mesmo, porque tu precisa ter um dobrado bemol e no mesmo compasso tu tem que querer anular apenas um. Então ele é realmente difícil de achar, mas quando você tem um dobrado bemol e você quer anular um dos bemóis dentro do mesmo compasso, você usa o B quadro bemol. E eu digo dentro do mesmo compasso porque dificilmente tem dobrado bemol na armadura. Então, quando acabar a fórmula de compasso, o dobrado bemol para de valer, então não vai precisar. Por isso que é bem difícil, bem específico, bem difícil de achar. E temos também o dobrado sustenido, que tem a mesma ideia. Então, se eu tenho um dobrado sustenido e eu quero utilizar a quebra de apenas um desses 2 sustenidos dentro do compasso, eu uso o B quadro sustenido, ok? Então, temos esses 7 acidentes aqui, que são bem importantes da nossa lista, e vamos fazer agora a revisão da fórmula de compasso. A fórmula de compasso é o assunto mais importante que a gente tem em todo o nível 1. Então, é impossível você entrar para o nível 2 sem saber a fórmula de compasso, ok? A fórmula de compasso são aqueles numerozinhos que tem lá no começo da música, né? Os mais comuns são 4x4, 2x4, 3x8, 2x2. Na verdade, 3x4 é bem comum, né? Mas aqui a ideia era colocar alguns exemplos, ok? E a gente vai agora saber o que cada um deles faz. A unidade de compasso é o número de cima. O que o número de cima faz? Pensa aí. Será que você sabe? Ou será que você lembra, se você já estudou? Né? O número de baixo, ele diz quantos tempos vão ter dentro de um compasso. Então, essa fórmula de compasso aqui nos indica que dentro de cada compasso vai ter 4 tempos. Essa fórmula de compasso aqui nos indica que cada compasso tem 2 tempos. Aqui 3 e aqui 2 de novo. Então, no número de cima, o objetivo principal dele é dizer quantos tempos tem. Não é o objetivo principal, é o objetivo único, né? Se fosse principal é porque teria mais um, mas não tem outro. O número de cima, ele diz quantos tempos tem dentro de cada compasso. E o número de baixo, que é chamado de unidade de tempo, ele tem a função de dizer qual figura dessas daqui vai valer um tempo. Aí agora, se você fizer a pergunta assim para mim, mas não é a semínima que vale 1? Aí você precisa voltar para a percepção musical 1, tá ok? A semínima não vale 1, a semínima pode valer 1. E nem sempre vai valer, porque vai depender da fórmula de compasso. Então, nestes 2 casos, a semínima vale 1. Por quê? Porque a semínima é a número 4. Então, toda vez que o 4 está embaixo, é a semínima que vale 1. Neste caso aqui, a semínima não vale 1. Por quê? Porque nós temos um 8 embaixo. Quem é a figura 8? É a colcheia. Logo, a colcheia vale 1. E a semínima, como é o dobro, vai valer 2. Neste caso aqui, na unidade de tempo, no número de baixo, nós temos a figura número 2. Então, quem que é a número 2? É a mínima. Então, nesse caso, é a mínima que vale 1 tempo. E a semínima, ela vai valer meio, porque é metade da mínima. Tá bom? Então, aqui é uma breve recapitulação de tudo que nós vimos até aqui. Agora, você que não foi meu aluno, não estudou conosco aqui na Escola de Música do IEP, se você ficou com dúvida na maioria dessas coisas, nunca ouviu falar, aí
recomendamos que você volte para o nível 1 e assista as aulas de lá, tá bom? Se você ouviu tudo isso daqui e tem plena consciência, tá certinho de tudo que foi visto, sabe, não tem dúvida, esse é o caminho para a gente seguir. E se você ficou com algumas dúvidas, também não tem problema, né? Posta aqui nos comentários qual que é a sua dúvida, que a gente vai sanando se for algumas dúvidas pequenas ou de apenas um ou outro assunto que a gente viu, a gente resolve por aqui e dá continuidade nos estudos aqui neste nível mesmo, tá bom? Então, foi um prazer gigantesco estar com vocês em mais este vídeo. Esta foi a primeira aula de Percepção Musical 2, ok? Que é uma revisão da Percepção Musical 1. Até lá e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!